Em Apocalipse capítulo 11, no versículo 3. Apocalipse capítulo 11, versículo 3. Se você reparar que tem alguém ao seu lado sem Bíblia, né? Você convide para ler a palavra de Deus com você, né? Se você estiver usando o tablet ou o celular, não precisa, né? Mas se você vê que não tem nada, querido, vamos ler a Bíblia comigo, né? Divida aí com quem está ao seu lado. Apocalipse 11, versículo 3. A palavra de Deus diz assim: darei as minhas duas testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São essas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham de pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu e para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Até aqui. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque a tua palavra não tem sido um livro selado para nós. Muito pelo contrário, que a tua palavra tem sido para nós motivo de alegria, de conhecimento, de libertação, pelo conhecimento da verdade de Deus em nossas vidas. Que essa mesma palavra nessa noite produza efeito de transformação e de vida no coração de todos aqueles que a ouvem. Que haja, ó Deus, um transformar de corações e que a tua palavra produza, ó Deus, a tua vontade nas nossas vidas, e todo o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar, queridos? Eu quero falar à igreja nessa noite sobre a autoridade de Deus na nossa vida. Deus te deu, Deus nos deu a autoridade. E nesse texto aqui, fala sobre esse agente de autoridade, que é representado por duas figuras de linguagem aqui nesse texto. No versículo de número 4 diz assim: são estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Aí você pensa, meu Deus, duas oliveiras, dois candeeiros, o que isso tem a ver com a minha vida, né? Na palavra de Deus, querido, quando fala de oliveira, está falando do que produz a oliveira, que normalmente é o quê? O azeite, né? E o azeite era usado em Israel, o óleo produzido pelas oliveiras, como unguento, né, de cura, mas também como instrumento de autoridade. Quando um rei era ungido, como fez Samuel na casa de Natã, pai de Davi, que mandou a chamar a Davi, colocou-o na sua presença e derramou óleo, azeite sobre a sua cabeça, estava ali ministrando autoridade. Ou seja, a partir de hoje, Davi recebia a unção, a autoridade de rei. A mesma coisa foi feito com Arão, o sumo sacerdote, quando ele foi ordenado a esse ministério através de Moisés. Foi derramado óleo sobre a sua cabeça e que desceu pela gola de suas vestes, como diz o Salmo 133. Queridos, essa unção, esse azeite, esse óleo de Deus representa a autoridade que Deus derramou sobre a sua igreja. E por que são duas testemunhas, né? Por que são dois candeeiros e por que são duas oliveiras? Porque representa a igreja do Antigo Testamento, né? O povo que andava com Deus em Israel, e a igreja nos nossos dias, ou seja, a igreja do Novo e do Antigo Testamento. Por isso são duas oliveiras, né? E o candeeiro, que também são dois candeeiros. O candeeiro, querido, representa luz, né? Ou seja, quando você pega um candeeiro, você coloca ali
algum tipo de material que produz fogo, né, é justamente para iluminar um determinado lugar. Tá? Então, um dos símbolos que também desde Israel foi usado para significar a luz do Senhor no meio do povo era o candeeiro, ou o candelabro, como nós temos um aqui, no nosso púlpito, né? É um símbolo, esse candelabro é um símbolo da luz, né? E essa luz vem como, queridos? Vem através da palavra de Deus, né? Quando você conhece a palavra de Deus, acende-se uma luz dentro de você. E, de repente, muita coisa que você não entendia, que você não conhecia, que você não sabia, que você até perguntava, né? Deus, tu existe? O que eu estou fazendo aqui nessa terra? Qual é o meu destino? Qual é a minha função aqui? Eu estou aqui por quê? Por que eu existo? Né? E quando você começa a ler a palavra de Deus, é revelada a verdade, como se uma luz acendesse na sua vida. Luz essa que, acendendo na sua vida, você começa a ser um instrumento também de luz para a vida de outras pessoas. Mas eu quero falar nessa noite sobre essa autoridade. Quando você lê esse texto, né, diz aqui o versículo 6, elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas quantas quiserem. Então, aqui está falando de coisas difíceis, né? Mas também essas duas testemunhas têm autoridade para falar do amor de Deus, para falar da vida abundante que Deus tem para aqueles que o encontram, que o recebem, né? Agora, o meu questionamento, que eu queria compartilhar isso com você nessa noite, você tem usado a autoridade que Deus te deu? Você tem sido um instrumento nas mãos de Deus? Você tem sido uma oliveira a produzir um óleo que cura e que abençoa, um óleo que unge pessoas a partir da autoridade que Deus te deu? Você tem sido um candeeiro que ilumina a sua família, os seus amigos? Ou você acha que isso aí é tarefa do pastor? Isso aí é tarefa de um homem só, da liderança? Não, queridos, porque a palavra de Deus diz que Deus quer agora não apenas um sacerdote, Deus quer agora uma nação de sacerdotes, um povo santo, um povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as suas virtudes. Por isso, queridos, o que eu quero nessa noite compartilhar com a igreja, como anda a sua autoridade, a autoridade que Deus te concedeu. O que você está fazendo com ela? Nós percebemos, queridos, que hoje há muitos cristãos fracos, doentes, que ao invés de usarem a autoridade que Deus lhes deu, estão acuados num canto, com problemas, com lutas, com dificuldades. Ai, meu Deus, me ajuda, Senhor, pobre de mim, coitado de mim. E não tem condição de exercer a autoridade sobre a vida de ninguém. O que o inimigo tem feito? Tem feito as pessoas cristãs se afastarem de Deus. Através de quê? Do pecado. O pecado nos afasta de Deus, querido. E uma vez que você se afasta de Deus, você deixa de exercer autoridade. Olha o que aconteceu, por exemplo, com Saul. Saul era rei. Ele foi ungido à semelhança de Davi. O profeta Samuel ergueu a mão da mesma forma que fez e derramou o óleo da unção sobre a vida de Saul. Só que ele perdeu no meio do caminho essa autoridade. Ele estava rei, mas ele já não era mais rei. Desde aquele dia em que o profeta Samuel entrou na casa de Davi e disse: hoje Deus se proveu de um rei. A partir daquele dia, Saul era rei só lá no palácio. Ele era rei só para aqueles que estavam ali ao seu redor e que o serviam. Mas ele já não representava mais a autoridade de Deus como rei sobre a vida do povo de Israel. E ele passou a fazer um monte de coisas desastrosas. E ele perdeu aquela unção, ao ponto dele ser dominado por demônios,
que o atormentavam e que só saíam dele quando Davi vinha e tangia o seu instrumento e cantava salmos e louvava a Deus. Aqueles demônios saíam de atormentá-lo e ele sentia um momento de paz. Queridos, o culto não pode ser na nossa vida um momento de paz. De você vir aqui, eu vou ter um momento de paz. Não, querido. Você é um sacerdote do Senhor lá do lado de fora. Você é oliveira de Deus, você é candeeiro de Deus. E Deus quer que você use isso na sua vida cotidiana. O que aconteceria, por exemplo, se de repente lá no seu ambiente de emprego ou familiar, alguém viesse te chamar e dizer, não, tem uma pessoa ali que está endemoniada. Você vai ali comigo para orar por essa pessoa? Muitos crentes diriam, eu não, chama o pastor, chama o diácono. Querido, é lógico que o pastor pode ajudar, que o diácono pode ajudar, não tem problema com relação a isso. Mas você é uma testemunha de Deus. Você é um candeeiro de Deus. A luz do Senhor tem que estar em você. E aonde a luz chega, dissipam-se as trevas. E se alguém está endemoniado, e você orar, e você impor as mãos, e você repreender em nome de Jesus, esse espírito maligno tem que sair. Mas o que me preocupa hoje, irmãos, é que é uma igreja de crentes, de cristãos, de pessoas que se dizem de Deus, que está cada vez mais afastada dessa autoridade, que Deus deu aqui claramente, dou autoridade. Vocês vão fazer isso em meu nome. Como Jesus disse, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Não é para você chegar lá, encontrar uma cobra e pegar ela pelo rabo. Não é isso não, irmão. Não é literal, isso tem um significado espiritual. Né? Serpente é a luta que a gente tem contra o demônio. Porque na palavra de Deus, serpente significa inimigo, Satanás, demônio, tem vários nomes. A besta, né, que tem lá no Apocalipse. Então Deus te deu autoridade sobre essas coisas. Mas a gente vê uma igreja hoje que tem perdido essa autoridade. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, quando ele estava falando sobre a Santa Ceia, né, ele diz lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, no versículo 30, ele diz assim, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Por que o apóstolo Paulo estava falando isso sobre a igreja de Corinto? Por que a igreja estava fraca, doente, e tinha gente dormindo? Esse dormir aqui, irmãos, não é que foi tirar uma soneca à tarde, não, nem de noite. É o sono espiritual, que chama-se também o sono da morte. Pessoas que estão dormindo na fé, que estão como que desacordadas, não entendendo mais e não percebendo o que está acontecendo ao seu redor. Crentes fracos na fé, doentes na alma e mortos espiritualmente. Isso tem acontecido. Por quê? Quais são os motivos dessa situação? Né? Paulo diz o seguinte, olha, sabe de uma coisa? Vocês, quando se reúnem para fazer a celebração da ceia, ou o culto que eles faziam, vocês, ao invés de se reunirem para melhor, vocês estão se reunindo para pior. Irmãos, quando o nosso culto começa a ser para pior e não para melhor, é porque alguma coisa errada está acontecendo. E nós temos que identificar na nossa vida o que não está bem. Quando você vai à igreja e você volta para a sua casa depois do culto, e você não volta renovado, alegre, transformado, com um gás de Deus na sua vida, novo, alguma coisa não está bem. E a gente tem sempre a tendência de colocar a culpa no outro, né? A culpa é o irmão que não tocou direito, a culpa é o louvor que não estava legal, a culpa é do pastor que não pregou bem, a culpa... Não, irmãos, não. Nós devemos primeiro investigar o nosso coração. Senhor, o que está acontecendo comigo? Porque é sempre assim, né? Quando é o casal, o marido diz que a culpa é da esposa, a esposa diz que a culpa é do marido, os filhos dizem que a culpa é do pai, os pais dizem que a filha... Irmãos, isso está desde o Éden assim. Adão, o que houve com você? Por que você fez aquilo que eu falei para não fazer? A mulher que tu me deste fez isso comigo. Ela me deu, eu comi também. Irmãos, Paulo disse que havia uma igreja em Corinto que estavam se reunindo para pior. Eles iam para o culto de ceia e saíam de lá piores do que entravam. Por quê?
porque ao invés de eles estarem comendo bênção, eles estavam comendo e bebendo condenação para si. Você sabe que a estratégia do diabo é essa, né? Se ele quiser tirar a autoridade de um crente, é só mergulhar ele no pecado, né? É como se fosse um banho impermeabilizante da autoridade de Deus, né? Mergulha ele no pecado assim, ó, tira ele, pronto, está impermeabilizado. A autoridade de Deus acaba na vida desse crente. Porque Satanás sabe, né, que a única coisa que pode nos separar do nosso Deus é o pecado. Não tem outra coisa. Porque o amor de Deus cobre multidão de pecados, mas desde que nós estejamos aos pés do nosso Deus para fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. A segunda coisa que Paulo identificou, quando ele escreveu a carta aos Coríntios, né, é que havia divisões na igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 18, diz assim: porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Ou seja, a igreja de Corinto estava dividida. Havia gente pensando de um jeito, outros pensando de outro, um puxava para um lado, outro puxava para outro, não havia unidade na igreja. Já faz algum tempo eu venho pregando algumas mensagens na igreja sobre unidade, né? Na ceia agora passada, desse mês, né, de julho, eu falei sobre a unidade que se aperfeiçoa nos momentos mais difíceis da igreja e da nossa vida. Você conhece os seus verdadeiros amigos? Não é quando você está bem e você tem dinheiro para gastar, né, e convidar os seus amigos para dar festa na sua casa. Não é ali que você vai conhecer os seus verdadeiros amigos. Você vai conhecer os seus verdadeiros amigos quando você não está bem, está passando um momento difícil, não tem dinheiro para dar festa, e os verdadeiros amigos vão se aproximar de você e vão dizer: você está precisando de alguma coisa? Né? Aí você vai conhecer os seus verdadeiros amigos. Então, a unidade da igreja, irmão, se prova justamente nos momentos difíceis, nas lutas, nas crises, como estamos passando agora no nosso país. Mas em Corinto não havia essa unidade, havia divisão. Estou informado de haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. Sabe aquela coisa de, eu sou de fulano, eu sou de Beltrano, eu concordo com fulano, mas não concordo com ciclano, então eu estou junto desse grupo aqui, mas não estou junto com esse grupo de cá. Irmãos, isso destrói a autoridade de Deus na vida de um crente. Um crente não pode ser oliveira, não pode ser candeeiro, se ele entrar por esse caminho. Querido, se alguém tentar te introduzir nesse caminho, você diga: querido, estou fora. Eu não sou de fulano, eu não sou de Beltrano. Eu sou de Deus e colaboro com todo mundo, porque a obra de Deus não é de fulano, não é de Beltrano, é do Senhor. Então não conte comigo para fazer repartição e divisão. Conte comigo para fazer unidade. Conte comigo para trabalhar junto. Conte comigo para somar, para dividir e para separar, não. Queridos, nós estamos vivendo, às vezes, situações que a gente perde a autoridade de Deus e não sabe por quê. Recuperando, né? Revoltando aqui no passado que a gente já falou. Por que você vem à igreja? Qual é o motivo? Essa vinda à igreja produz vida dentro de você, ou você volta do mesmo jeito ou pior? Você tem unidade com o seu irmão, com a liderança da sua igreja? Eu estou questionando isso hoje, porque nós precisamos tomar uma decisão a respeito disso. Deus quer nos usar lá do lado de fora, com autoridade, mas Satanás sabe muito bem como minar essa autoridade. Eles também perderam a noção do significado das coisas espirituais. Aí em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 20, diz assim: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Perderam a noção, irmãos. Eles iam participar da ceia, sabe como? Participar da ceia para um banquete de comilança. Quem chegava na frente comia tudo, quem vinha depois não tinha nada para comer. Então eles não estavam ceando, eles estavam se banqueteando, comendo. Tinha gente que se embriagava com vinho da ceia. Você pode entender um negócio desse? Tomar um porre com vinho da ceia?
Imagina onde estava a cabeça desse povo. Como é que esse povo vai ser autoridade de Deus? Irmãos, hoje está acontecendo a mesma coisa. Porque há muitas pessoas que não têm noção. Irmãos, esse lugar, as paredes desse lugar não são santas, tá? Santos somos nós. Nós aqui não entendemos santificação de coisas, mas santificação de pessoas. Pessoas podem até santificar coisas, mas coisas não podem santificar pessoas. Então nós entendemos que a santidade hoje não é alguma coisa que Deus quer na parede, na cadeira, no púlpito, Deus quer nas nossas vidas. Mas há pessoas que vêm ao ambiente do culto e não têm muita noção, né? É cinema, sabe? Traz a pipoca, dá para o filho, traz o biscoito, dá para o filho comer, masca um chiclete, coloca no final, debaixo da cadeira. De vez em quando, um irmão da nossa limpeza, ele tem até um carrinho que ele fez, ele passa por baixo das cadeiras recolhendo o chiclete colado. Irmãos, eu percebo que nesses detalhes a gente nota assim, como está o coração, né? Como é que a pessoa reconhece o lugar onde Deus fala com ele, né? Há, por exemplo, jovens, que não vou dizer que é o seu caso, tomara que não seja, que vêm à igreja para namorar, né? Tá o pastor falando, ele está de olho na menina da terceira fila, da quinta fila, o rapaz também, a moça também, que agora não é esse negócio do rapaz só não, a moça também faz isso, né? E às vezes com o celular ligado e mandando um zapzinho e recebendo um zap de volta e tal. Irmãos, como é que vai ter autoridade lá do lado de fora? Como? A igreja não é um ambiente de negócios. Nós vamos fazer uma feira agora, mas naquele dia ali aconteceu, aquele momento, acabou, né? Aqui no momento do culto, não, irmãos, aqui não é ambiente de negócios. Você não vem à igreja porque você vai, não, eu preciso vender um negócio, eu vou para a igreja porque lá eu vou vender para os meus irmãos, né? E oferece para um e oferece para outro. Queridos, eu tenho muita reserva com relação a isso, né? Existe a hora, o momento, o local adequado, né, para você fazer isso. E nós vamos ter um momento, uma hora e um local adequado fora do culto. Não é no culto, é fora do culto, para a gente poder abençoar a vida dos irmãos, um conhecer a vida profissional do outro, que faz, isso é bom, amém, vamos contratar um irmão para ajudá-lo, para dar prioridade a ele nesse tempo de crise, amém, glória a Deus por tudo isso, que a Bíblia diz, se vamos fazer o bem, devemos fazer primeiro aos domésticos da fé, ou seja, estamos baseados na palavra de Deus para fazer isso, mas o momento do culto, o momento onde nós estamos celebrando ao Senhor, um momento como esse, Paulo estava dizendo aqui, momento de ceia, né? Eles haviam perdido completamente a noção das coisas espirituais. E quando alguém perde a noção das coisas espirituais, coisas piores ainda acontecem. Se você for em 1 Coríntios 5, se você está em 11, volte algumas páginas, vá a 1 Coríntios 5, versículo 1 e 2. 1 Coríntios 5, versículo 1 e 2. A palavra de Deus diz assim, geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse retirado do vosso meio, quem tamanho ultraje praticou. Irmãos, a igreja de Corinto estava mergulhada em imoralidade. Aí eu pergunto, queridos, como que está a vida do povo de Deus hoje, nessa área? Às vezes, concorrendo no mesmo excesso de devassidão que os ímpios. Tem crentes hoje fazendo coisas que assusta até quem não é crente. Meu Deus, crente. Não muitas vezes, graças a Deus, mas algumas vezes, eu já fui procurado, quer seja por telefone, quer seja em gabinete, quer seja agora, né, pelo canal da internet, que é o Zap, essas coisas, por pessoas com problemas, né, e dizendo, pastor, o senhor não me conhece, né? Uma mulher, o senhor não me conhece, mas eu queria dizer que tem uma membra aí da sua igreja que está saindo com o meu marido.
Tem uma membro aí da sua igreja que está adulterando com o meu marido. Eu digo, a senhora tem certeza absoluta? E quando isso acontece, eu anoto o nome, procuro investigar, ver o que está acontecendo, chamo a pessoa para conversar. Queridos, hoje, o povo de Deus tem mergulhado em determinadas áreas da sua vida, em circunstâncias que a autoridade de Deus simplesmente acaba na vida desse crente. Uma irmã ou um irmão que faz esse tipo de coisa, realmente, quando alguém disser, vamos ali orar para repreender o demônio na vida de alguém, ele é o primeiro a correr. Não tem condição de fazê-lo. Não tem condição de orar por um enfermo. Não tem condição de pregar a palavra, de ser óleo, de ser candeeiro. Não tem condição, irmãos. E uma coisa que o diabo gosta é de ver um crente sem autoridade. De ver um crente que foi chamado para ser testemunha de Deus. A quem Deus deu autoridade. Vocês vão ligar na terra e vai ser ligado no céu. Vocês vão profetizar em meu nome e as coisas vão acontecer. O Satanás tem prazer de ver esse crente acuado num canto, incapaz sequer de abrir a boca para falar do evangelho a alguém. Razão pela qual hoje muitos crentes, no seu ambiente de família, de trabalho, de vizinhança, não falam, não convidam, porque tem vergonha. Se eu convidar, como é que eu vou convidar essa pessoa que sabe que eu tenho uns problemas aí na minha vida? E se o inimigo me envergonhar diante daquele endemoniado lá, e se ele me envergonhar? E se ele fizer comigo, como fez com os filhos, né, daquele mágico lá em Jerusalém, que eles acharam que Paulo e Silas estavam expulsando os demônios pelo poder de Jesus, e eles chegaram simplesmente e disseram, pelo poder de Jesus é quem Paulo prega, sai dele. O demônio, ao invés de sair, arremeteu-se contra aqueles rapazes e arrancou as suas roupas em público. Queridos, isso tem um significado tremendo para as nossas vidas hoje. O que eu quero dizer a você é que Deus te chamou para você ser oliveira e para você ser candeeiro aonde você está. E você não ter vergonha do Deus a quem você serve. E nem timidez diante dos teus acusadores, porque não falta gente, né, que acusa, que fala, que acontece. Mas aqui, o texto que a gente leu lá em Apocalipse, diz que ninguém vai tocar nessas testemunhas, porque Deus vai estar protegendo a vida dessas testemunhas. E diz aqui que elas terão autoridade para ferir, para fazer, e se alguém pretende, versículo 5, causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. É uma posição de autoridade, é uma posição de honra, a qual Deus nos convidou, para sermos reino de sacerdotes, como disse Pedro. Nós que não éramos nada, agora somos um reino de sacerdotes. Mas a minha preocupação é, como está a autoridade desses sacerdotes? Sansão recebeu força de Deus e autoridade. Ninguém, até hoje, nenhum homem teve a força que Sansão possuía. Mas, no entanto, por causa de pecado na área sexual, esse homem perdeu toda a sua força e toda a sua autoridade. Foi subjugado pelos seus inimigos, ou seja, pelos demônios que o rodeavam. E terminou os seus dias com os olhos vazados, servindo de animal de carga em volta de um moinho e com todo mundo rindo dele. Por quê, queridos? Por causa de imoralidade. Igreja, povo de Deus, Deus ama você. Deus quer cuidar de você. E Deus quer proteger você. E Deus quer que você tenha autoridade como pai, como mãe, como esposo, como esposa. Que você tenha autoridade como empregado, como chefe, como patrão. Que você tenha autoridade onde você estiver.
e que no abrir da sua boca destile-se a luz da palavra de Deus, e que o óleo santo de Deus esteja sobre a sua vida e através da sua vida na vida de outras pessoas. Mas o que você está fazendo que está cerceando essa autoridade que Deus te deu? Queridos, nós precisamos assumir essa posição. Eu sei que para isso, o texto diz lá em Apocalipse, que são 2 testemunhas mártires, que vão ser mortas. Olha o que o texto diz aí. Quando tiverem, versículo 7 do capítulo 11 de Apocalipse, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e as matará. Sabe quando os filhos de Deus foram mortos nas arenas do Coliseu de Roma, nos caminhos das ruas de Roma e pendurados nos postes? Quando foram decapitados como Paulo ou crucificados como Jesus e Pedro, parecia que realmente o inimigo tinha ganho a batalha. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama o quê? Sodoma. Sodoma é perversão, cidade de perversão sexual. Quando fala sodomia, significa pecado sexual, né? Na área de homossexualidade principalmente. E diz aí, essa cidade se chama também Egito. Egito significa terra de escravidão. O povo de Israel ficou 400 anos escravos lá no Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado, né? Ou seja, Jesus foi crucificado numa cidade pagã, né? numa cidade que tinha se tornado uma cidade que não era mais de Deus, a Jerusalém, e ele foi crucificado fora dos muros dessa cidade. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio. 3 dias foi o tempo que Jesus levou para ressuscitar, né? E diz aí, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Por que não permitem? Porque eles queriam dar uma festa para comemorar a morte dessas 2 testemunhas. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, o espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou. E eles se ergueram sobre os seus pés. E aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz que vinha do céu, dizendo-lhe, subi para aqui. E subiram ao céu, numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. É luta, às vezes aparentes derrotas que nós sofremos, injustiças, não dá para contar o quanto de injustiça o povo de Deus sofre nessa terra, às vezes no meio dos seus próprios parentes, às vezes no meio de pessoas que convivem diariamente com você, da sua